Boa tarde, gente. Eu me chamo Raquel, sou assessora técnica da Superintendência de Saúde Mental e estou aí com essa missão de coordenar esse projeto que a gente denominou de Saúde na Escuta para as Famílias, agora com a pandemia, tá? Eu convidei também Jaqueline para falar hoje com a gente, e a Sandrinha, que está com problema de transmissão, talvez ela não consiga entrar, então só vai ficar eu e Jaque mesmo. Obrigada aí a Lohane e a Lu pela fala que elas tiveram agora, foi muito emocionante, foi difícil aqui segurar a emoção da fala de vocês, muito linda mesmo. Eu vou pedir para o pessoal passar um slide para mim, só para a gente falar um pouquinho aqui do projeto. Esse é o logo do Projeto Saúde na Escuta para as Famílias. Isso é só para a gente ter uma noção da área em que a gente trabalha, a área da cidade do Rio na sua integralidade, as divisões por CAP, tá? Para quem não conhece. E tem uma pergunta clássica, né? Como é que esse projeto surgiu, Raquel? Então, em abril, no dia 15 de abril, publicado no dia 17 de abril no Diário Oficial, a gente teve uma resolução, a 4369, que impedia qualquer familiar de fazer qualquer tipo de visita aos hospitais UPAs e SER do município do Rio de Janeiro por conta da pandemia, tá? Esse fato causou um transtorno gigante no processo de trabalho da atenção hospitalar e na vida do cidadão carioca, né? Foi uma confusão, um caos, e nesse momento a gente foi chamado a intervir com algum tipo de ação. Então, a gente escolheu fazer esse projeto, que seria um projeto de escuta qualificada em saúde mental, nos moldes de um projeto que a gente tinha acabado de iniciar no finalzinho de abril, no dia 27, se eu não me engano, a gente começou o projeto para atendimento de profissionais, que até o Hugo citou de manhã. E aí, nesses moldes, a gente começou a fazer esse projeto, que é um projeto feito aí com os profissionais da própria rede, que iriam utilizar o próprio telefone para entrar em contato com esses familiares, né? O nosso projeto começou no dia 19 de maio, com o surgimento desse projeto, a partir dessa resolução que eu estou mostrando aí, a 4369, a gente queria enfatizar algo que a gente já conversou, que é a história do impacto da pandemia na vida mundial, né, da população mundial. Então, muitos estudos apontam em até 50%, dependendo do país, de algum tipo de sofrimento mental que a população em geral sofre, pode passar. E o nosso público-alvo, como eu disse para vocês, esse projeto foi voltado para as famílias que estão sofrendo por conta do impedimento da visitação. Então, o público-alvo são os familiares, tá, de pacientes internados na atenção hospitalar, que compõem os hospitais municipais, as UPAs municipais e os SER municipais. Sem restrição aos ciclos de vida, isso é importantíssimo, tá? A gente atende as crianças, os adultos e os idosos, não tem restrição ao ciclo de vida. Desse percentual, né, nós atendemos 76,8% de mulheres e 23,2% de homens. A gente montou um fluxograma para vocês entenderem melhor como é que esse processo se dá. Pô, Raquel, tudo bem, tem esse projeto legal, mas quem é que encaminha para você? Como é que esse projeto chega aí para vocês? Então, a gente, nesse período também, implantou na cidade do Rio os NEAFs, que são os Núcleos Especializados de Atendimento à Família. A gente tem os NEAFs das unidades, a gente tem o NEAF Central e nós, que somos o NEAF Saúde Mental. O NEAF das unidades e o NEAF Central são presenciais, nós somos remotos, tá? O NEAF Central e das unidades funciona no horário de 8 às 5 da tarde, o NEAF Central de 9 às 5, tá? Sendo que o NEAF das unidades também funciona aos finais de semana para comunicação, mais para atendimento às famílias diretamente, que acontece nesse período, e o nosso NEAF Saúde Mental funciona de 8 às 9 da noite, em 3 turnos diferentes, de segunda a sexta e sábado e domingo, quando necessário, pode passar. A composição da nossa equipe, que é o que a gente vai falar agora, é composta por mim, que sou a coordenadora, que estou com a minha carga horária na integralidade, e passaram pelo projeto 42 profissionais oriundos de NASF, CAPS, emergência, ambulatório, que estão com a gente de 1 a, no máximo, 3 turnos, tá? Emprestados dessa carga horária, cedidos pelo serviço de origem. Nós temos, nesse momento, 22 profissionais ativos, e a gente usa como ferramenta de trabalho para isso uma forma de contato própria, através do nosso próprio telefone, de algum aplicativo que a gente utilize que permita o contato remoto. Eu vou dar uma paradinha, porque eu quero muito que a Jaqueline explique para a gente como é que se dá esse processo de trabalho em loco. Como é que a gente faz isso, Jaque? Conta para a gente. Oi, Raquel. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, assim, primeiro eu gostaria de agradecer aí o convite da Raquel para participar da mesa, né, representando todos os outros técnicos que estão se dedicando a esse trabalho.
Desde maio eu venho atuado no projeto e me foi encomendado aí falar sobre o nosso processo de trabalho, né? Então, assim, nós técnicos, nós estamos reunidos em um grupo de WhatsApp e é por essa via que nós nos comunicamos, fazendo nossos informes de nossos atendimentos. Cada um de nós compõe pelo menos um turno de trabalho, que é de 4 horas. Em cada turno, a coordenação direciona para cada técnico os casos novos, né, que variam de 1 a 3 por turno. Então, o técnico, utilizando o seu próprio recurso, que é o celular, ele entra em contato com o familiar. Geralmente, esse primeiro contato, ele é feito através de uma ligação em que a gente se apresenta, fala do objetivo do projeto, e nesse momento já os familiares começam a falar da situação que estão vivenciando, né, com seu ente querido. Então, geralmente, os familiares já manifestam sua preocupação com o estado de saúde e a sua dor, né, por não estar ao lado deles durante a internação. A gente oferece a escuta, o acompanhamento durante esse processo de internação, e a gente encerra essa ligação com acordo ou não desse familiar em querer, né, continuar com as nossas ligações. A gente faz o nosso combinado de ser uma frequência semanal, né, em sua maioria, conforme dia e horário do nosso turno de trabalho. Mas sendo que existem pessoas como eu e outros técnicos que cumprimos mais turnos, né, e assim como há também casos que demandam uma maior intensividade mesmo de contato, de 2 até 3 vezes por semana. Então, assim, após o contato com os casos novos, a gente retorna as ligações para os nossos casos de continuidade, né, de acompanhamento. Então, ao término do turno do trabalho, a gente faz um resumo dos casos atendidos, a gente informa no WhatsApp, dizendo se eles vão estar em continuidade, se foram finalizados por insucesso de contato, por recusa de acompanhamento, né, ou meramente finalizados mesmo, encerrado o acompanhamento. Então, a gente alimenta, ao final do turno, a planilha, com os nomes dos profissionais responsáveis, dias, turnos, data dos próximos contatos, os relatos, né, as observações, e aí vão existindo situações que a gente vai avaliando caso a caso. Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês, assim, do que surge, né? A gente pontua sempre para a Raquel, que é a nossa coordenadora, quando a necessidade de solicitar junto ao UNIAF da unidade uma melhor comunicação com o familiar, né? Quando há queixas destes em relação à falta de notícias, atualização de boletins e até outros impasses mesmo com a unidade. A gente também avalia a necessidade de outro membro familiar ser atendido pelo projeto. Geralmente, a própria família que está sendo atendida solicita isso, né? Então, assim, às vezes surge um quadro ansioso, até uma outra problemática desencadeada mesmo pela internação, né? Daquela pessoa. Então, isso é apontado para a coordenação, que vai viabilizar, então, a inclusão desse novo membro na planilha, e ela vai identificar um outro técnico para acompanhar essa pessoa. Então, há familiares que eles continuam sendo atendidos mesmo quando há alta do paciente, né? Isso, assim, às vezes ele tem uma problemática que não se encerra aí com essa alta. E a gente vai avaliando isso a cada semana. Às vezes o caso ele também implica no encaminhamento para a rede, então a gente faz um relatório, encaminha para a coordenação que vai articular com os demais coordenadores da rede a chegada dessa pessoa no serviço de saúde, isso é muito importante. Existem situações de falecimento do paciente, né, em que o familiar coloca também o seu desejo, né, na continuidade dessas ligações, a partir da própria dificuldade dele que tem de seguir a vida, né, a partir dessa perda. Então, com isso, a gente vai acompanhando também, né, esse processo aí de luto. Eu percebo, assim, quantas pessoas atendidas no projeto, elas ficam gratas por não se sentirem sozinhas, sabe, durante a internação. Faz muita diferença para elas, assim, terem um profissional nesse momento, né, porque acho que cria uma vinculação que, a princípio, também me surpreendeu, mas que tem sustentado muitas pessoas nesse período de internação. Eu atendi, assim, vários familiares com as diversas problemáticas, e eu acho que, assim, a pandemia ela trouxe para a gente, né, assim, para mais próxima a nossa finitude, e com ela também nos fez haver, assim, com algumas questões, temores, medos, né, então, assim, estar na escuta
desse processo, assim, de fato ameniza a dor dessas pessoas. Eu tenho compartilhado, assim, muitas emoções e, com certeza, assim, a gratidão dessas pessoas que estão sendo atendidas pelo projeto, ela tem me chamado muita atenção. E eu, assim, para finalizar, né, porque eu tenho 5 minutinhos aí de fala, eu só tenho a agradecer mesmo, assim, por esse encontro, né, por fazer parte desse projeto tão lindo, tão sensível. É isso. Já que assim não dá, gente, só chorando mesmo. Eu já estou tentando me controlar desde as outras falas. É muito lindo poder mostrar para vocês aí o nosso processo de trabalho. A gente queria falar um pouquinho mais dos números antes de convidar a nossa Sandrinha, que já chegou aí, tá? As meninas vão tentar passar os slides de novo. Vamos para o próximo, que a gente apresenta aí a quantidade de famílias que nós atendemos até agora. Então, como a gente viu, a gente está atendendo os familiares, já passamos de 1.100 famílias atendidas, isso é importante a gente dizer esse número. A gente tem esse gráfico aí que demonstra o mês que a gente teve mais casos, foi o mês de agosto, pode passar. Se tem uma curiosidade de saber, então da onde que veio esses casos, né, esses 1.000 e tantos? A maioria veio dos hospitais, tá? 74,9%, e dessa maioria, até 3 semanas passadas, o Souza Guiar estava na frente, agora o Salgado Filho é o nosso maior encaminhador principal. Pode passar. De todos esses familiares que nós atendemos, 1.100 e poucos, que já aumentou um pouquinho mais hoje, 92,2% não precisaram de nenhum encaminhamento para a rede. Isso é importantíssimo. Isso fala da resolutividade do projeto e da importância da existência dele nesse manejo. Sem esse projeto, todos esses familiares teriam sido encaminhados para a saúde mental, tá? Então, com esse nosso olhar e esse nosso acompanhamento, apenas 7,8% dessas 1.000 e tantas famílias foram encaminhadas. Desse percentual de 7,8%, se tem uma curiosidade, mas de onde que vieram esses 7,8%, então, que você precisou encaminhar? 92% veio da própria cidade do Rio e 7,4% veio de outros municípios. Todos esses 7,4% foram encaminhados a seus municípios por nós e acompanhados até a adesão no município. Isso é importante, é uma conquista que o projeto tem, pode passar. E desse percentual que está no Rio de Janeiro, que são 92%, a maioria vem da 3.3, tá? Da CAP 3.3, 27% dos encaminhamentos que a gente realiza, seguido de 15,9% da 5.2. Pode passar. A gente vai demonstrar isso agora aqui no Google Earth. Vocês podem ver aí a divisão por CAP que a gente colocou, e em vermelho, os 27% é justamente a 3.3 que mais encaminha, que é a área de maior densidade populacional na cidade do Rio. A gente queria aproveitar agora e convidar a Sandra para contar um pouquinho para a gente como é que foi a experiência de participar como familiar desse projeto, para depois a gente retomar. Vem, Sandrinha. Bem, boa tarde a todos e a todas. Agradeço a possibilidade de estar aqui falando um pouco para vocês, né? Eu sou uma entre 1.000 e tantas, né? Entre tantas pessoas em que vocês tiveram esse olhar cuidadoso e essa escuta atenciosa nesse momento, né? A minha história, eu quero falar rapidinho para vocês, é uma história de luta e de gratidão. E ela não começou agora, né? No mês de agosto, que foi o mês em que eu passei a ser atendida. É uma história que começou há 12 anos atrás. Então, para quem me conhece, sabe que há 12 anos, eu e minha família estivemos cuidando, estivemos vivendo em torno do adoecer do meu pai, que foi acometido precocemente por um quadro demencial. Ele tinha apenas 56 anos quando ele começou a ter os primeiros sintomas da doença demencial, e ao longo desses 12 anos nós fomos vivenciando todas as dificuldades que uma pessoa e que as famílias vivenciam por conta de um quadro demencial. O meu pai é uma figura muito lembrada pelo sorriso largo, pelas histórias em que ele viveu na cidade Marechal Deodoro, que é no estado de Alagoas. O meu pai era alagoano, né? E pela generosidade, pela dedicação à família, ao trabalho, e pelo homem generoso de sorriso largo que ele sempre foi. Ele, na verdade, foi um grande incentivador na minha vida.
e um excelente homem, né? É difícil falar e não se emocionar. Pois bem, durante esses anos, nós passamos por muitos momentos, até que, nesse ano, em meio à pandemia, nós tivemos a primeira internação do meu pai. Durante todo esse processo, ele não precisou ser internado, mas justamente no ano de 2020, em meio à pandemia, em meio a uma determinação em que impedia as visitas, em que impediu o acompanhamento junto das pessoas que precisavam de internação, ele foi internado. Então, imaginem vocês que eu, minha mãe, meus filhos estivemos durante todo esse tempo ao lado dele. E no dia 18 de julho, quando ele internou, a assistente social na UPA falou para mim: vocês vão para casa agora, porque ninguém pode ficar com ele. Naquele momento, o chão abriu, né? Toda a bagagem, toda a segurança, toda a estrutura emocional que eu tinha naquele momento desabou, porque eu não podia, era o meu compromisso com ele, eu precisava estar ali durante todo o período. Mesmo eu sabendo, né, da proximidade do fim, da proximidade, né, da despedida, eu não queria deixá-lo sozinho. E foi isso que aconteceu, né? Pela minha insistência, enquanto filha, enquanto conhecedora de alguns direitos, enquanto conhecedora da área de saúde também, eu insisti e eu consegui ficar um tempo ao lado do meu pai, mesmo ele estando internado na UPA. Então, eu e minha mãe ficamos revezando com ele. E nesse período, né, não sei se todas as pessoas sabem, mas nós familiares ficamos recebendo um boletim por mensagem no telefone. Essa é a forma que as informações chegam para a gente, uma coisa muito fria e muito vaga, a gente fica sem ter noção do que de fato está acontecendo. E a equipe começa a ligar, né? A equipe do projeto liga para a gente e eles começaram a me perguntar: está recebendo as informações? Estou recebendo. As informações chegam cortadas em alguns momentos, mas eu estou recebendo. E num determinado momento, uma das atendentes, uma das pessoas que ligou me falou: vocês precisam de ajuda psicológica? E eu, na mesma hora, falei: preciso, todos nós precisamos, mas nesse momento eu não tenho como, eu preciso ficar aqui, eu não tenho como estar em atendimento. Ela falou: não, fica tranquila, uma pessoa vai ligar para você. E foi exatamente o que aconteceu, né? Num dia, meu pai passou 15 dias internados nessa UPA. E na quinta-feira eu estava muito mal, desamparada mesmo emocionalmente, sentada ao lado da cama dele, ele já com um nível de rebaixamento da consciência muito grande, e eu sentada ali pensando, né, eu não tenho mais condições de dormir, de passar a noite aqui com ele. O que eu faço? Eu deixo ele dormir sozinho, eu insisto, tento continuar. E naquele dia, né, liga para mim a psicóloga, liga para mim a Jaqueline, né? E ali, naquele momento, naquela escuta, ela me ouviu a minha angústia, que era muito grande, né? Ouviu toda a minha história naquele tempinho e falou: Sandra, você está autorizada. Eu nunca vou esquecer essa fala dela, né? Sandra, você está autorizada. Aquela era a palavra que eu precisava, né, para ter forças de continuar decidindo e continuar cuidando do meu pai. Naquele dia eu me despedi dele. Eu lembro que eu beijei a testa dele, falei: pai, vai acontecer o que for o melhor para você. Na sexta-feira, minha mãe ficou com ele. E no sábado, quando eu estava preparada para ir passar o dia com ele, eu recebo o telefonema da assistente social. Enfim, ali terminava a história do meu pai, né? Desse homem maravilhoso, bom marido, bom avô, bom para todo mundo que o conhece.
Eu terminei ali minha história de acompanhamento com ele, mas a nossa história de amor, né, de vida continua. Os meus atendimentos com a Jaqueline continuaram. Ela me ligou na segunda-feira seguinte, meu pai tinha sido sepultado no domingo, e de lá para cá são 4 meses. Né? Eu sou muito grata ao meu pai, à história de vida, e sou grata ao projeto que me amparou nesse momento, de tanta fragilidade, eu, né, que tenho uma postura de estar me dedicando às pessoas, estar ajudando os outros, eu recebi a ajuda que eu precisava com essa escuta. O importante, né, que eu vejo também no projeto é que não tem um desligamento imediato, né? Vocês iniciaram um projeto para escutar as famílias durante o período da internação. Mas durante esse processo pós-internação, para mim, que teve, né, o processo da perda, do falecimento, são tantos desdobramentos, né? Nós estamos num período de pandemia, a gente não tem nem como dar conta do luto, saindo, passeando, encontrando os amigos, né? Então, eu digo que não só a escuta para quem tem um familiar hospitalizado, mas para quem está vivendo esse pós-hospitalização, porque é tudo muito incerto. O que eu faço? Vai prejudicar a essa pessoa que acabou de sair do hospital? O que eu faço? Vai prejudicar a minha saúde? Vai contagiar outra pessoa? Então, são muitas inquietudes nesse momento. Então, eu agradeço que, assim, pela minha história, pela gratidão, né, que eu tenho ao meu pai, que foi meu grande incentivador. Eu estou dando vida à minha vida, dando vida aos meus projetos. Não adianta eu fugir, largar tudo. A dor existe, né? A gente sabe que existe, não acaba. Não são 4 meses, a saudade vai continuar. Mas o importante é eu não esquecer, né, que a vida é bela, que meu pai é belo, que a minha família é bela, que meu trabalho é belo e que eu tenho uma história pela frente, né? Eu separei uma mensagem para fechar. Só um minuto que eu vou ler para vocês. Sandrinha, nosso tempo terminou, mas você lê e a gente finaliza, tá, meu amor? A beleza na vida, a beleza em tudo. Vocês veem? A beleza na alegria, e mesmo na saudade, na tristeza, no sofrimento e até na partida, a beleza. A vida é uma beleza. A beleza em cada história, em cada projeto. Essa é uma das frases da Anísia da Silveira. Um beijo, muito obrigada. Parabéns pelo seminário, parabéns pelo belo trabalho que todos vocês fazem. Gente, muito obrigada, Sandrinha, muito obrigada. A gente não deu para concluir, a gente tinha mais coisa para dizer, mas nosso tempo já acabou, tem pelo menos aí uns 2 minutos. Muito obrigada a todos, e assim a gente encerra a nossa fala. Um beijo.